Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Fisiortopedia, que tem como papel ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos, tá? Então hoje a gente está com uma ilustre presença, uma grande convidada, Júlia Castro e Rafael Fressica Light, você já está acostumado com eles, né? Então sejam bem-vindos os dois. Seja bem-vindo, Júlia, primeira vez que você está aqui. Fala pro pessoal quem você é, o que você faz da vida, por que você está aqui, tá? Rafa, tudo bem com você? Não estou te ignorando, tá? Tô ótimo, cara. Fala, pessoal. Oi, gente, tudo bem? Que prazer estar aqui com dois amigos queridos, parceiros de profissão e de jornada. Estou muito feliz por mais essa oportunidade de fazer uma troca boa com vocês e com todo mundo aí que está nos ouvindo hoje. Muito bom. Então hoje a gente trouxe a Julinha para falar de uma coisa muito especial, né? A gente está no meio de um curso sobre o assunto, né? Ela acabou de dar uma aula sobre comunicação e é uma temática que a gente tem estudado bastante, né? Então, dentro do processo do modelo biopsicossocial, tem uma parte muito importante que a gente tem visto, que é a parte de preferência do paciente, né? Então, a gente achava que entendia sobre o processo e a gente está vendo que a gente não entende tão bem, né? E para a gente conseguir entender bem essa preferência do paciente, uma das principais ferramentas que a gente tem é a questão de comunicação. Como que eu extraio do paciente realmente todas as preferências dele, todas as expectativas, de uma forma genuína que ele está te falando realmente aonde ele quer chegar, né? Porque senão a gente não consegue entender o desfecho sobre isso. Então, Julinha, fala um pouquinho para mim como que funciona esse processo e como você entende essa busca sobre a preferência do paciente no seu dia a dia clínico. Eu entendo a comunicação hoje, né, a qualidade da comunicação, como uma ferramenta muito, muito valiosa que merece mais da nossa atenção. Então, nós estamos talvez subindo um degrau aí no conhecimento, indo além de uma boa relação terapêutica, que isso muitos de nós sempre fez bem. Nós somos profissionais da saúde, então a gente tem já uma tendência no cuidar, no acolher, então muitos de nós a gente já é bom nisso, mas talvez seja o momento de olhar para a comunicação como uma ferramenta para o tratamento em si, para a mudança de desfecho. Como que eu consigo extrair do paciente, então, como o Leandro colocou, como eu consigo extrair dele o que ele está pensando, quais são as experiências prévias que ele tem com dor, ou com tratamentos, ou com outros profissionais, o que ele acredita que eu posso ajudar naquele momento, quais são as angústias, os anseios. Tudo isso só é extraído com qualidade através de uma comunicação com qualidade, né? Então, existem hoje ferramentas que a gente consegue fazer isso de uma forma melhor. Não só intuitivamente, como a gente sempre fez, mas hoje realmente tendo ferramentas específicas para melhorar a nossa abordagem e os nossos resultados com os pacientes. Então, é nesse mundo que nós estamos adentrando agora, estamos engatinhando ainda, mas acredito que degraus já foram avançados aí nesse processo. Legal, legal. E você, Rafa, me fala um pouquinho como que você tem enxergado essa questão da comunicação, o que ela vem mudando para você dentro do ambiente terapêutico, né? Eu acho que a transição de modelos, principalmente quando a gente pensa no manejo de pacientes com dor, principalmente crônica musculoesquelética, mas acho que qualquer tipo de paciente, quando a gente fala de reabilitação, a gente sempre entendeu que a nossa função lá era ser o especialista que ia prover a informação para o paciente, né? O paciente chegava com um quadro, nossa função era usar um estilo de comunicação diretivo, com perguntas e respostas para a gente entender o que ele tinha, para a gente poder chegar no diagnóstico. O que eu acho que acabou acontecendo, né, principalmente com o entendimento de que outros fatores que a gente nunca julgou importante eram parte fundamental do processo de reabilitação, fatores esses como cinesiofobia, catastrofização, crenças limitantes, a expectativa do paciente com relação à terapia, eu acho que a gente começou, na verdade, a se questionar se a gente conseguia extrair essas coisas e até abordar essas coisas, né? É legal a gente estar os três aqui, porque a gente teve a oportunidade de fazer um curso juntos recentemente, né? Fizemos um curso de entrevista motivacional justamente nessa busca de tentar achar uma ferramenta de comunicação ou uma forma de poder trabalhar isso melhor com os pacientes, porque a gente dá curso de dor por aí, dá aula em pós, fala sobre dor para as pessoas,
E um anseio que eu acho que nós, aqui discutindo antes da gravação do podcast, viemos, né, percebendo é que as pessoas entendem muito mais sobre dor, mas a falta de noção de como abordar diferente esses pacientes gera muita angústia no profissional e muitas vezes faz com que as pessoas fiquem presas às formas antigas de atender. Então, enfim, eu vejo que a comunicação talvez seja uma dessas ferramentas que estão nos permitindo adentrar um pouco melhor nesse processo. Muito bom. E é engraçado porque como a gente veio de uma escola muito tecnicista, né? Então a gente está baseado em técnicas e aplicação delas da melhor forma possível. Tem uma atividade que eu gosto de fazer durante as minhas aulas sobre avaliação, que eu gosto de perguntar sempre para os alunos qual que foi a última vez que eles foram em qualquer profissional da saúde e o que eles consideraram e por que eles consideraram se eles foram bem atendidos ou não. E grande parte dessas tem muita relação com essa relação que o médico e como ele criou o que a gente chama hoje de aliança terapêutica, né? E aí dentro desse processo a gente fala que a comunicação ela é um ponto-chave que a gente não estava olhando para ele, né? Então assim, você sabe que você gostou do profissional porque você se comunicou bem, você se abriu bem. O paciente normalmente fala assim, nossa, eu não falo isso para ninguém, mas para você eu tô falando, né? E a gente não sabe como chegar nisso de forma proposital. Sistemática, né? Exato, a gente acaba realmente improvisando, acaba acontecendo, existe a entrega, só que a gente não sabe chegar nesse processo, né? Então acho que agora a gente tem um pouquinho de alguns recursos, né? A gente está explorando, tentando entender realmente como é que funciona, a real efetividade, a real diferença em relação a isso, mas pensa que ela é o chão para você construir essa aliança terapêutica, né? E a gente sabe como é difícil mensurar a aliança terapêutica, né? Então, até vou perguntar para você e pro Rafa, Julinha, como que vocês sentiram que mudou a partir do momento que vocês começaram a explorar melhor técnicas de comunicação na terapêutica? O que mudou? Como mudou? O que você sentiu que melhorou, facilitou? Não mudou nada? Não, acho que mudou bastante, né? Eu percebo, até estávamos comentando antes, que estratégias de comunicação, elas melhoram a relação com o paciente e com pessoas do nosso convívio familiar. Com certeza. Então, é um caminho sem volta. Quando você identifica, poxa, talvez eu não estava me comunicando da melhor forma, isso repercute em várias dimensões da nossa vida, porque nossa cultura não é da escuta, a gente está inserido numa cultura da fala, né? Até um ponto interessante quando começaram a vir esses estudos de neurociência, mostrando esses novos paradigmas aí da dor, o primeiro forte movimento foi da educação em dor clássica, né? Sim. Da aula. Então eu vou botar o cara sentado ali, eu vou despejar um monte de conteúdo e eu quero que isso mude o desfecho. Eu não vejo, né, como talvez um recurso suficiente a pessoa entender sobre a neurofisiologia da dor. Sim, porque ele não certeza. Sai dali diferente por isso. É legal, né, que ele ressignifica algumas coisas e talvez passe a ter até menos medo de se movimentar, ou talvez, né, desde que você exponha ele a isso. Mas a educação por educar, eu não vejo como um grande modificador de comportamento. Perfeito. Mas a gente teve que passar por esse processo do entender melhor a dor. E a gente passou isso para o nosso paciente. Talvez agora a gente esteja num outro ponto. Do falar menos, do ensinar menos o beabá e evocar do paciente o que ele tem para falar para nós. Então, qual que é a percepção dele, o que ele acredita. E aí sim, cabe a nós pedir licença para... Você já ouviu falar nisso? Você já ouviu falar naquilo? E aí a gente dá informação, porque nós detemos, sim, mais informações que eles... mas mais informações científicas talvez, mas ele detém muito mais da história dele e da forma que ele responde. Então, a maioria das nossas respostas ricas vão vir do paciente e não nossa, né? Então, talvez seja um momento de falar menos, a gente tá nessa fase, né? De falar menos, e perguntar mais. Boa. E você, Rafa, o que você sentiu que mudou em relação às estratégias de comunicação que a gente vem estudando, né? Em relação ao seu antes e depois, o que você sente que mudou? Eu acho que essa percepção de que a gente talvez não precise falar tanto para evocar essas coisas, nem para educar, porque informar não é educar, informar não muda comportamento, na verdade, né? Não necessariamente. Mas principalmente que a maior parte das vezes eu percebo que ao refletir para o paciente, extrair dele, evocar dele, as coisas que ele acha que são importantes, que as crenças dele sobre o prognóstico do quadro, sobre o que causa dor e sobre as expectativas que ele tem do tratamento,
me fizeram perceber que o que eu iria provavelmente informar para ele não tinha nada a ver com aquilo que ele de fato acreditava, né? Então, talvez o que eu percebi principalmente é que eu posso me guardar para informar o paciente muito menos e às vezes é uma informação muito precisa que você precisa, né? Você consegue, só evocando dele, fazendo ele mesmo refletir sobre essas crenças, fazer com que ele mesmo chegue às conclusões sem que você precise falar. Então, isso me facilita ficar menos no papel do especialista e eu sinto, pelo menos, que facilita a minha conexão com a pessoa um pouco. Muito bom, porque um dos papéis que a gente sente que é muito importante, independente do que você está atendendo, é a questão do acolhimento, né? Sim. Então, a partir do momento que você está comunicando de uma forma não agressiva, né, não violenta com esse paciente, ele facilita com que ele consiga abrir mais informações, né? E uma das coisas que é interessante é que a gente não pensa, né? A gente é tão tecnicista que a gente fala assim, eu não preciso treinar a comunicação. E é uma coisa muito abstrata, né? Como que eu treino comunicar, né? Então, nós fizemos um curso de entrevista motivacional juntos e foi um momento muito interessante, porque a gente saiu totalmente da nossa zona de conforto. A gente achava que sabia se comunicar por causa de técnicas como o CFT e a gente percebeu que não tanto, né? Mas nesse sentido também não tem muito isso de melhor ou pior, né? Então, a gente sabe que é diferente, a gente tem outras estratégias, a gente tem mais possibilidades, facilitando com que a gente realmente potencialize aonde a gente realmente quer chegar. E eu acho que o mais interessante é pensar assim, hoje, principalmente porque a gente quer gerar alta eficácia nesse paciente, a melhor coisa é o paciente achar as próprias respostas, né? Isso é uma coisa que a gente consegue, vou usar a palavra induzir, mas não é literalmente isso, mas trabalhar isso de uma forma que por ele mesmo ele entenda essa virada de chave, de jogo, assim, que é muito importante, né? Então são coisinhas e detalhes muito bons em relação a isso, tá? Um pouco mais tecnicamente falando, Julia, me fala alguns pontos importantes que você sente da comunicação hoje, que podem ser trabalhadas e até para a galera que está escutando, realmente levar para casa como informação sobre qual que é essa pontos chaves da comunicação. Alguns pontos chaves, então, vamos lá, são vários, mas vamos explorar alguns. Uma escuta que seja ativa, né? O que é uma escuta ativa? Eu faço uma pergunta aberta, que é uma pergunta que normalmente começa com o que, como, quando. E aí eu deixo aquele paciente falar, porque nesse momento vai vir o que é mais relevante para ele. Então, me conta a sua história, né? O que é importante eu saber sobre você? São perguntas bem abertas, porque daí ele vai pontuar aquilo que cabe, né, naquele momento. E aí vão vir muitas coisas. Tem paciente que tem o perfil de falar mais, tem o de falar menos, mas é um momento de escuta. E ela chama escuta ativa porque o tempo todo você tá dando feedbacks que você tá ali. Esse feedback pode ser através de uma expressão corporal. Estamos fazendo movimentos com o corpo aqui, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Eu tô achando que eu tô sendo filmada. Ela tava dando esse feedback aqui pra vocês. Esqueceu que é um podcast. Isso podia evoluir outro vídeo. Então, eu tô fazendo o meu... Tá vendo como eu tô expressando a minha fala com o corpo aqui? Eu tô aqui gesticulando. Na próxima a gente faz uma live, tá, Isso. gente? Eu tô mostrando pro paciente que eu tô ouvindo. Então, nesse caso, o espelhamento é muito bom. O espelhamento eu me comporto fisicamente de acordo com aquela pessoa que tá na minha frente. Então, se ela tá mais séria, eu também tô mais séria. Se ela tá dando risada, eu tô dando risada. Se ela tá curvada pra frente, me olhando, talvez seja legal eu curvar pra frente também. E aí, eu espelhando com o meu corpo o que ela tá fazendo com o corpo dela, ela mostra, ela tá aqui comigo. Existe já uma conexão, nós estamos juntos. Existe também uma forma de escutativa que é, em alguns momentos da fala, você fazer pequenas interferências rápidas no... Deixa eu só ver se eu entendi. E aí você resume alguma coisa, alguns pontos chaves, a pessoa mais uma vez vai falar, poxa, ela tava me ouvindo mesmo. Essa daí tá do meu lado. Né? E existem formas de você refletir aquilo que foi dito. Então, Perfeito. A pessoa fala e aí depois você faz uma reflexão, que nada mais é do que repetir com as palavras dela aquilo que foi dito. Isso é uma forma de acontecer. Ou refletir também, já até mostrando que você identificou uma ambivalência, que eu não sei se tá claro esse conceito para todo mundo, mas uma ambivalência é o ponto positivo e o negativo de alguma coisa. Então, o paciente mostra talvez uma dúvida que ele tem,
quando ele quer mudar alguma coisa, mas ele ainda não consegue. Então, nesse momento, você destaca, nossa, eu percebi que existe, né, esses 2 pontos. É o momento de dar esse feedback. E fazer reforços, né? Quando ele te traz coisas interessantes, você pontua, poxa, que interessante, né? Vamos explorar mais isso. São formas simples, mas eficazes de mostrar que você tá nessa escuta. Isso é uma escuta ativa. Eu acho que é legal até pontuar o que a Ju está falando. Tem algumas abordagens que a própria entrevista motivacional fala, né? Que ao invés de você simplesmente ficar concordando com o paciente, a reflexão, né? Na verdade, você não opina em nada, você só vai jogando de volta o que você está entendendo que o paciente está falando, até você conseguir pegar, por exemplo, uma ambivalência dele, né? Que, você por algum motivo, por exemplo, quer que ele aumente o nível de atividade física dele. Ele fala que ele quer fazer isso, mas tem esse mas... Não tem o tempo. E aí você pode usar refletir isso de volta nele para pessoas questionar muitas vezes, né? Quando você joga uma pergunta dessa de volta, ele pode falar, né? Não, realmente, talvez o tempo é um problema, mas, enfim, a gente consegue talvez ir trabalhando nessa ambivalência, né? Exatamente, Rafa. E talvez o grande desafio que a gente percebeu no curso é, nesse momento de refletir, a gente não fazer nenhuma inferência. Porque é nosso já querer... ele falou uma coisa e aí você já cria um julgamento, não deixa de ser um julgamento, e a hora que você vai falar, você já tá fazendo uma inferência, julgando. Não é essa a ideia. Refletir você repete aquilo que foi dito, talvez já colocando um contraponto que ele mesmo colocou, mas não foi você que falou. Isso a gente previne gerar um backfire, né? Gerar um distanciamento, gerar uma má relação, gerar até não foi isso que eu disse, não. Ou, não é assim. Essas coisas, não é que você está imune de acontecer, mas evitando, a chance de você criar uma boa relação, uma boa conexão aumenta. Muito bom. E nessas horas é muito interessante, que eu gosto sempre de falar, que a avaliação, a anamnese, né? Essa palavra famosa, ela é um momento de você organizar a história da própria pessoa. Então, o externalizar a fala, né, ela já é muito importante para o paciente no processo terapêutico. Então, para ele falar, com certeza ele está pensando e organizando alguma coisa, alguma ideia, né? Então, vamos pensar que um paciente de 10 anos de dor crônica em lombar, cervical, qualquer região do corpo, ele está te contando 10 anos de história. Ele, obviamente, está te contando uma coisa mais relevante do formato da interpretação dele. Só que naquele momento que ele está parando, organizando 10 anos de história, obviamente já está acontecendo muita coisa, né? E você tem que literalmente conseguir facilitar para ele a interpretação e muitas vezes ele escutar a história dele de fora, que é você, terapeuta, repetindo para ele, são pontos muito importantes que vão potencializar toda a questão da comunicação e literalmente já faz parte do tratamento, né? A gente não considerava isso como tratamento, né? Achava muito estranho falar isso, mas hoje a gente entende que é isso, né? Então, recentemente eu e a Julinha, a gente está lendo um livro que chama O Palhaço Psicanalista. Recomendadíssimo. Exata. E do Christian Dunker e outro cara que eu esqueci o nome agora. É o Tebas... Alguma coisa a gente vai colocar. A gente coloca na descrição aqui, né? A gente coloca na descrição abaixo. E dentro desse processo, como que é? Cláudio Tebas, que é o palhaço, tá? Então, Christian Dunker, que é da Casa do Saber. Então, são duas pessoas sensacionais e dentro do processo da psicanálise, o processo de escuta em si é uma das coisas mais importantes, né? A forma que você consegue realmente extrair. Então, reparem muito bem que às vezes o silêncio de uma comunicação, ele traz muita informação. E a gente não está muito acostumado, né? Se você conversar com qualquer pessoa, independente do ambiente terapêutico, repara que muitas vezes você já tem uma ansiedade de falar algo em cima da fala da pessoa. Ou seja, você nem está prestando atenção na pessoa, porque você já sabe o que você quer falar. Você está esperando o momento. Né? Exatamente. Então você não está nem sabendo o que a pessoa vai falar, mas ele te fala uma palavra ou a temática, e você já está em cima julgando todo o processo, né? E isso acontece que o paciente percebe até pela sua expressão corporal, que você já tá querendo falar, porque a gente já fica ou abrindo a boca, ou indo pra frente. A gente mostra que a gente já quer falar. Ele percebe que existe essa ansiedade. E também a gente sai do presente, né? A gente para de ouvir e já fica ali raciocinando o que eu vou responder. E nesse momento a gente perde informação, a gente perde conexão. Oportunidade, muitas vezes. Né? Oportunidade, porque te tira. Muitas vezes o paciente ele fala muita coisa. E aí,
você não precisa nem você inferir. Ele mesmo já se corrige, já volta e organiza o pensamento. E se você faz uma inferência, você perde a possibilidade dele aprender com ele mesmo. Dessa reflexão. E é muito interessante porque na passagem do modelo biomédico para o biopsicossocial, a gente passou de uma época que era um monte de regra do pode, não pode, assim ou assado, né? Depois a gente particularmente só trocou. Se a gente não pegar a parte da comunicação e essa forma de extrair, a gente só trocou o que a gente estava dando de regra para o paciente. E agora uma regra que quebra a crença dele. Então, assim, a gente estava quebrando a crença do que a gente já tinha ensinado antes, só que de uma forma que hoje a gente entende que é inadequada, né? Então, o clássico, o paciente não me obedece, ele tem totalmente a ver com isso. Você que está colocando a regra para eles. É igual você chegar num restaurante e alguém colocar o prato que você não pediu na mesa e falar assim, esse prato é bom para você. E não é isso que acontece, né? Não é assim que a gente escolhe alguma coisa. Então, a terapêutica faz mesmo a parte disso, né? Ou a gente acabar uma avaliação com o paciente falando, não, mas é legal que você me falou, mas a minha dor existe, eu sinto ela. É aquele momento que você pensa, errei. Eu informei da uma forma errada, né? Isso. Eu acho que é interessante assim, a gente levantar isso, né? Porque é óbvio que essa discussão na nossa área é muito recente, mas ela não vem do nada, né? A psicologia, por exemplo, é uma área que lida com isso há muito tempo. E a gente tem, por exemplo, áreas, inclusive com revisões temáticas, meta-análises, Cochrane's, de aplicação de terapia cognitivo-comportamental para dor crônica, mostrando um tamanho de efeito pequeno, mas uma eficácia no manejo da dor musculoesquelética crônica. E as abordagens da CBT, ou da terapia cognitivo-comportamental, basicamente são voltadas para identificar crenças limitantes e pensamentos automáticos e fazer com que a pessoa sozinha consiga fazer uma violação dessas crenças, né? Justamente dessa forma, você expondo a pessoa a ela mesma, através da reflexão, na comunicação, ela mesma entender quais são as crenças dela e muitas vezes entender quão irracionais são essas crenças, né? E nesse processo ela mesma quebra uma crença sozinha, sem que você precise vomitar informação em cima dela, né? Eu acho que a gente está começando a entender com abordagens como a fisioterapia informada psicologicamente, existem movimentos de tentar puxar isso para a nossa área, né? Mas eu queria aproveitar e perguntar agora para o Fuca e para a Júlia, e na verdade uma explanação para as pessoas entenderem por que isso não é papo terapia, né? Porque ao puxar comunicação para a nossa área, a gente não está virando, nós não estamos assumindo o papel do psicólogo. O que nos diferencia aí? Um grande diferencial é que, embora apareçam aspectos emocionais, depressão, ansiedade, crenças e tudo isso que a gente está discutindo, né, que vem discutindo nesse universo da dor, embora isso apareça no discurso, o nosso objetivo em nenhum momento é tratar essas questões, é tratar a depressão, tratar a ansiedade. O nosso intuito é que o paciente perceba a influência disso tudo no seu quadro. Então, para a gente perceber o quanto está influenciando e para que ele perceba que realmente existem outros fatores que colaboram para um mal-estar, por um não estar bem ou por um não estar saudável. E aí a gente não está tentando tratar condições que são da psicologia, que são da psiquiatria e tudo mais. E mais um ponto importante, a gente faz uma comunicação para que ela seja eficaz o suficiente para mudar comportamento, que é o grande objetivo do fisioterapeuta. A gente pensa na função, né? Na melhora da função. E para melhorar a função, nos pacientes, muitas vezes a gente precisa mudar comportamento. E comportamento não é mudado através de dizer o que fazer, né? Isso é pouco eficaz e já está comprovado. E a psicologia estuda isso muito melhor que a gente, que quando você diz o que o paciente ou o que qualquer pessoa deve fazer, isso raramente funciona. E quando a gente faz estratégia de comunicação para evocar a resposta do paciente no que eu posso, como eu posso mudar, o que eu posso mudar, de que jeito eu posso mudar, como as respostas vêm dele, ele toma responsabilidade, ele assume a responsabilidade que a melhora está na mão dele. E a gente passa de ser o profissional responsável pela melhora, então não somos nós que estamos tratando, né, assim, fazendo uma técnica específica para tratar, e sim a gente está caminhando lado ao lado para direcionar caminhos, talvez, né? Muito bom. E até completando um pouquinho, tem uma parte que é interessante, que muita gente fala assim, não, mas
eu me comunico bem com meus pacientes, eles gostam de mim e eles me trazem chocolate, doce, não sei o quê, eu sou amigo deles, né? Então, gente, nessas horas é muito importante quando a gente está falando de um processo terapêutico, que a gente não está falando que você não é legal, tá? A gente está falando que a questão de comunicação relacionada à terapêutica, ela tem outros pontos chaves. Então, isso é muito importante vocês entenderem que quando as pessoas que realmente você consegue conquistar um paciente por diversas maneiras, né? Mas o ser legal em si, ele não torna terapêutico todo o processo, certo? Então, tudo isso que a Julinha está falando é um processo que às vezes o paciente vai te odiar. Porque você vai cutucar pontos que talvez ele não queira trabalhar. Então, você saber direcionar para isso é muito importante, porque ser legal por ser legal é uma coisa que não é necessariamente o que vai ajudar o seu paciente, né? E ele também torna uma dependência muitas vezes, porque, de novo, você está impondo terapias e ele ainda está preso à sua terapêutica, ele não consegue. E você, como terapeuta, muitas vezes a gente escuta, a gente reclama que a gente não consegue dar alta para o paciente, porque você não trabalhou isso desde o começo. Você está trabalhando com ele ser dependente de você desde o começo. Então, uma das dicas que eu dou hoje é em relação a isso. Você tem que começar a avaliação, e eu gosto de fazer isso muito falando da alta. Porque a partir do momento que ele está entendendo que ele tem que sair de lá, ele entende que o processo não é eterno, né? E até porque a gente sabe que a expectativa dele com relação ao tratamento é um dos maiores preditores de prognóstico, né? Se você não alinhar a expectativa com ele no começo, você pode estar garantindo o insucesso da sua abordagem. Perfeito. Exatamente. E uma coisa é que existe chance dele ficar desconfortável, porque é uma forma diferente daquilo que ele foi acostumado, talvez durante muito tempo, mas que se você faz isso com habilidade, raramente ele vai te odiar, né? Porque você tá fazendo com delicadeza e você não tá em nenhum momento impondo ideias. Como a resposta vem dele, a chance é muito pequena dele não gostar de você. Ele pode talvez ficar, nossa, reflexivo sobre aquilo. Mas fazendo com habilidade, a gente evita o backfire e evita constrangimento. E aí é treinável, né? É um recurso que é treinável. E uma coisa muito interessante, assim, hoje, dentro dessa terapêutica, você eliminando, obviamente, grandes red flags ou situações de maior risco, a comunicação, ela permite a sessão ser mais à distância, né? Por exemplo, é meio assustador isso, mas eu gostaria muito que a minha primeira sessão pudesse acontecer, por exemplo, por Skype, à distância, e eu acho que isso não me atrapalharia hoje pela habilidade comunicativa que eu tenho. Não que ela esteja perfeita, que eu não tenha que trabalhar, porque a gente ainda está aprendendo, mas eu já me sinto seguro o suficiente que a primeira sessão não tenha um hands-on, né? E muitas vezes o paciente termina a avaliação, eu não coloquei a mão nele, porque ele vai para casa refletir. E literalmente na segunda sessão, que muitas vezes é uma semana depois, a gente conversa sobre o que ele conseguiu mudar segundo a nossa conversa. Aí eu entendo quanto que ele está no jogo ou não, né? Aí você começa a ter outra perspectiva do paciente. Ao invés de você já pensar no protocolo, eu vou passar tais exercícios, aí ele vai fazer esses exercícios em casa, só que aí ele não faz os exercícios, aí você reclama com ele, você xinga ele, e aí ninguém mais está feliz, né? E tudo parece um insucesso terapêutico, certo? Até porque se você falar, digamos que você extrai a coisa certa e você vai lá no final da sessão porque ele estava com incômodo e faz uma técnica de manipulação na região. Ele pode atrelar toda a melhora que ele vai ter, pelo que ele pensou e pelas mudanças de comportamento que ele teve ao longo daquela semana, à técnica que você fez. E aí o teu principal desfecho, que era a autoeficácia e a pessoa se sentir responsável pelo tratamento, né, ter automanejo, você bloqueou. Realmente essa é uma abordagem bem interessante. E mais uma vez, nesses casos, a comunicação é que nos salva, né? Se você faz a técnica que você quiser fazer, que seja terapia manual, mas comunicando aquilo de uma forma adequada, explicando o porquê você está fazendo, se é para modulador, se é para melhorar movimento, e tomando cuidado com falas que geram dependência, do tipo, eu vou consertar, ou alinhar, ou você precisa voltar. Mais uma vez, é cuidado com a comunicação, porque a gente pode usar o que a gente quiser de ferramenta, cuidando para que o paciente ele entenda aquilo e interprete da forma mais adequada. Muito bom. Gente, está dando nosso tempo aqui. Eu vou pedir para vocês dois darem as palavras finais, fechamentos e afins, e agradecer a presença dos dois, tá? Julinha, por favor, palavras finais, para você não perder e ficar tarde para você voltar para Campinas. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês, né? A gente tem papo aí para umas
boas 5 horas, mas é bom encerrar por aqui, que venham as próximas. Estou sempre à disposição para participar dos projetos tão especiais que vocês criam com tanto carinho. Eu admiro demais. Muito obrigado. Rafa? Eu acho que só, na verdade, lembrar, né, que eu hoje entendo que o papel do fisioterapeuta mais amplo, né, ressignificando o nosso papel talvez em tempos modernos, é entender que está na nossa mão ressignificar essa relação entre dor, lesão e movimento. E que a comunicação, ela é só um recurso para a gente poder expor o paciente à experiência do movimento, né? Tudo vai acabar no movimento de novo. Então, eu acho que talvez essa seja a minha conclusão atual sobre o processo, né? É uma ferramenta muito interessante, a gente tem talvez formações específicas para melhorar a nossa comunicação, mas tudo isso tem um objetivo, é conseguir fazer uma exposição mais efetiva do paciente ao movimento mesmo. Muito bom, muito obrigado, pessoal. E uma palavrinha final é para vocês que estão com medo que as máquinas substituam a gente, né? Então, por favor, invista e aprenda a se comunicar com o paciente, que eu acho que isso não tem uma... A máquina ainda não faz com tanta destreza, por enquanto. Conexão a máquina ainda não cria, acho que a gente não vai ver isso. Então, agradeço, muito obrigado, pessoal, por ter escutado a gente mais uma vez. Um grande abraço, uma boa semana e valeu!